Boa tarde, pessoal. Nossa aula hoje será sobre o reconhecimento das funções orgânicas oxigenadas. A primeira função que a gente vai aprender é a função álcool. O álcool, ele é representado pela hidroxila. Vou deixar aqui do ladinho para vocês verem. Hidroxila. Só que a hidroxila, ela não apresenta simplesmente a função álcool. Ela apresenta também a função enol e fenol. Qual a diferença? É que a função álcool, ela é representada quando esta hidroxila está ligada a carbono saturado. É carbono saturado, é álcool. Quando esse carbono é insaturado, essa função é indicativa da função enol. Já a função fenol é quando nós temos uma hidroxila ligada diretamente a um anel aromático. Pessoal, nessas condições aqui, a gente precisa só tomar um cuidado. Imagina comigo, se a gente tivesse uma função aromática, um carbono e uma hidroxila ligado a esse carbono. Então, essa função aqui não é uma função aromática. Por quê? Não é um fenol, porque a hidroxila não está ligado diretamente ao anel aromático. Está ligado a um carbono saturado. Preste atenção nesse caso, tá, pessoal? Carbono saturado, álcool, insaturado, enol, e ligado ao aromático, fenol. Seguindo, quando nós tivermos presente uma carbonila, que é o C-O, aí pode ser indicativo de um aldeído ou de uma acetona. Qual a diferença entre os dois? Significa que a carbonila, estando em uma extremidade da cadeia, é indicativo de um aldeído. Nesse caso aqui, eu coloquei o exemplo para vocês de 2 carbonos. Então, é et, só tem ligações simples entre carbono an e a terminação da aldeído é al, então ficou etanal. Se essa carbonila estivesse entre carbonos, aí era um indicativo de uma cetona. Essa é a cetona mais simples que a gente pode estudar, né? Que é a propanona, prop, de 3 carbonos, an, de simples ligação entre carbono, e ona, que é a terminação da cetona. E por fim, agora, prosseguindo, nós vamos ver o éter. O éter é aquele grupo funcional que é representado quando existe um heteroátomo entre carbonos, sendo este heteroátomo o oxigênio. Esse oxigênio, ele divide a cadeia carbônica. Ele divide a cadeia em um radical maior e um radical menor. Deu exemplo aqui para vocês de o radical menor com um carbono e o radical maior com 2 carbonos. Então, como dá o nome? Olha, um carbono é met, mais ox, indicativo do oxigênio, mais 2 carbono, etano. Então, a gente escreve tudo junto. Metox, etano. Então, toda vez que você vê um oxigênio dividindo uma cadeia, você pode identificá-lo como um grupo éter. Continuando, nós vamos reconhecer a função ácido carboxílico. A presença do ácido carboxílico é a carbonila mais a hidroxila, que é o C-O-OH. Vou colocar mais um carbono aqui, só para a gente tá
ampliando essa cadeia. Então, toda vez que você encontrar C-O mais OH, essa aqui é a chamada carboxila. Então, vamos lá, o álcool é representado pela hidroxila, álcool, enol e fenol, e o aldeído de cetona é representado pela carbonila. Agora, o ácido carboxílico é representado pela carboxila, tá? E aí, para se dar nome ao ácido carboxílico, a gente coloca início ácido, mais 2, no caso, o nome do carbono, que é 2 carbonos, et, só tem ligações simples, an, e termina com oico. Então, é ácido etanoico. O sal orgânico, ele é derivado do ácido carboxílico, porque houve a reação da carboxila, né? Uma reação da carboxila com uma base. No caso, eu vou colocar aqui a base mais comum, o hidróxido de sódio. Então, quando gera essa reação, libera-se o hidrogênio ioniza, e aqui no lugar do hidrogênio é colocado um metal. Então, isso aqui, sempre que aparecer, sim, é um sal orgânico. O éster também é derivado do ácido carboxílico, portanto, é uma reação de ácido carboxílico com álcool. E aí ocorre a reação de esterificação, formando esse grupo funcional, C-O-O. Para dar um nome a um éster, você começa com a primeira cadeia inicial, como se fosse um hidrocarboneto, que no caso et, an, de só simples ligação, e o, etano, mais ato, então etanoato, e o resto da cadeia, com terminação ila. Como nós temos um carbono apenas aqui no exemplo, então ficou etanoato de metila. Então, pessoal, essa aula de hoje ficou sendo só para reconhecimento das funções oxigenadas, hidroxila, que a gente precisa reconhecê-la, hidroxila, carbonila, que é o C-O, e carboxila, que é o C-O-OH. Ok? Vou colocar ela aqui em cima porque ela não tá aparecendo, né? Então, hidroxila, OH, carbonila, C-O, e a carboxila, C-O-OH. Pessoal, é bem simples. Se inscreva no nosso canal e a gente vai estar sempre dando dica de nomenclatura, que é a parte que mais pega para os estudantes. Então, no nosso próximo vídeo, a gente vai estar ensinando a enumerar as cadeias para, assim, dar o nome para cada cadeia orgânica. Curta nosso canal, Química é Top com Cris Cardoso.